O mercado de orgânicos cresce 20% ao ano no Brasil. O controle e o registro são feitos pelo Ministério da Agricultura. Os orgânicos devem ser livres de agrotóxicos. São 16 anos cultivando café em uma área de 40 hectares nesta propriedade no Distrito Federal. Desde que iniciou o cultivo, o seu Coutinho adotou métodos agrotóxicos aos poucos vão sendo deixados de lado. Produtos biológicos que não agridem a natureza são cada vez mais utilizados. Requisitos para vender o café para o exterior. Todo este esforço rendeu um prêmio para o agricultor. E essa exigência vem de longe, mais precisamente da Europa. É que o seu Coutinho vende toda a produção para uma empresa italiana. Isso depois dela fazer os testes e verificar se padrões e critérios foram atendidos. De lá, o café segue para a moagem e é vendido para outros 140 países. Um mercado extremamente exigente. Os padrões que eles adotam hoje para detecção de resíduo de agrotóxico, tem 2 ou 3 laboratórios no Brasil que conseguem fazer isso. E, inclusive, isso é um processo caro. Pesquisas feitas no Brasil mostram que o mercado de produtos orgânicos cresce 20% ao ano. Isso faz aumentar o número de produtores interessados em explorar esta área. Mas é preciso seguir alguns requisitos. O produto deve estar livre de agrotóxicos ou adubos químicos, não ser transgênico. E os produtores devem se preocupar com a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Além disso, o produtor precisa ter um certificado emitido de acordo com a destinação final dos orgânicos. O controle e registro são feitos pelo Ministério da Agricultura. Para a venda direta ao consumidor ou envio a instituições públicas, o registro é diferente daquele exigido para quem vende os produtos a restaurantes e supermercados. Produtores que queiram se certificar como orgânicos, eles devem procurar ou uma certificadora, que seja cadastrada no Ministério da Agricultura, que vai fazer as auditorias à propriedade, ou então tem outras formas, como pela OPAC, que é um grupo que faz essa fiscalização, A OPAC também é registrada pelo Ministério da Agricultura. Já os agricultores familiares, eles podem se reunir, no mínimo 5 agricultores formando uma OS, que eles mesmos vão fazer o controle. Nesse caso, eles não vão ter o selo. Eles vão ser certificados, terão a certidão junto ao Ministério de Agricultura, mas não terão o selo exposto nos produtos, Então, esses agricultores eles vão vender diretamente para o consumidor. Mas como o consumidor vai saber se aquilo que está comprando realmente é orgânico? O consumidor pode exigir a apresentação do selo ou do certificado por parte do produtor ou do local de venda. É o que faz a Francinete, que hoje só compra orgânicos. A gente precisa ter esse comportamento para que a gente tenha um retorno lá na frente necessário, A gente consiga manter uma saúde estável, sem muitos problemas, sem muitas doenças crônicas. O Ernesto também só consome alimentos sem produtos químicos. Principalmente porque está aumentando muito o número dos agrotóxicos liberados aqui no Brasil, Então, quanto menos a gente puder ingerir esse tipo de substância, ter certeza de que não está ingerindo, é mais seguro. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Rodrigo Justus. Antes de mais nada, eu agradeço a presença. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, o produto está lá, tem o selo e de alguma maneira se descobre que aquele produto, na verdade, ele não tem nada de orgânico. O que é que acontece com o produtor? Na verdade, o produtor vai responder um processo, O artigo 272 do Código Penal estabelece crime, equiparando a falsificação à adulteração de um produto. Por quê? Porque quando o produto é vendido como orgânico, ele tem que estar livre de produtos químicos na sua produção. Significa, na verdade, é quase que um estelionato, Porque existe... e o produto orgânico ele é vendido mais caro do que outro produto. Então, visa-se um lucro vendendo aquilo que não é como se fosse orgânico. E no que se refere a esse selo, essa certificação, quando a gente fala em agricultura familiar, me parece que os próprios produtores vão fazer essa fiscalização do produto. Tem algum mecanismo que torne esse processo sem vícios? Veja, quando nós vimos na matéria o selo num produto, num mercado, significa que o selo, aquele produtor, ele tem uma certificação, ou seja, ele paga uma empresa que é cadastrada no Ministério da Agricultura que vai esporadicamente conferir
a qualidade do produto, exame naqueles produtos, a verificação na propriedade. Já a agricultura familiar, especificamente, é feito um cadastro através de uma organização dos produtores, ou seja, cabe a eles, né, se policiarem. Então, é aí que, eventualmente, nós vemos notícias e tal de que ocorrem casos, né, de produtores que acabam não respeitando a legislação e vendem o produto que não é orgânico como se fosse. Já houve até um caso famoso de uma pessoa que era um produtor conhecido de produtos orgânicos e que foi flagrado, gravado, que ele pegava, na verdade, a famosa xepa. Ele pegava a sobra da Ceasa e vendia, que não tinha nada de orgânico, e vendia. A fiscalização nesse sentido, ele é um gargalo que existe no Brasil em relação a produtos orgânicos? A fiscalização ela ainda é bem precária, né? Porque veja que no Brasil nós temos hoje em torno de 20 mil produtores, né? Nós teríamos que ter também mais laboratórios, né? Fazer a coleta nesses mercados também, nessas feiras, para fazer um acompanhamento da qualidade desses produtos, atestar. Isso inibirá, com certeza, as fraudes, né? Porque se existe uma fiscalização mais ostensiva, então as tentativas de vender o que não é orgânico como se fosse, então elas vão ser maiores. E o consumidor? Como é que o consumidor pode aferir se de fato esse alimento é ou não orgânico? É quase impossível, né? Veja que trata-se de um teste bioquímico de resíduos, né? Você tem que analisar, porque aparência por aparência é tudo igual, né? Às vezes até algumas feiras dizem assim, veja como a minha fruta, ela é orgânica porque tem uma mordida de um inseto, alguma coisa assim, mas na verdade isso não significa nada na prática. Então a aferição da qualidade do produto, se vamos dizer assim, intrinsecamente ele é orgânico, se faria apenas por exame laboratorial. Existe uma situação muito comum ao longo das décadas que acompanhamos na questão da exportação, que é o fato de que determinados produtos, às vezes, quando vão para fora, têm uma qualidade melhor do que aqueles que são vendidos aqui. Isso acontece também com relação aos orgânicos? Existe algum dado sobre isso? Na verdade, existem as regulações dos mercados. Você vê, nos Estados Unidos, o próprio leite orgânico, ele é aceito aditivos no leite, tendo em vista que o leite ele vai ficar armazenado e tal. Ou seja, para cada tipo de produto e para cada tipo de mercado, existe um conjunto de exigências. Vimos aqui na matéria, o exportador, né, ele tem que atender o padrão lá, né, do país que está adquirindo esse produto, né? Não existe uma uniformidade internacional em relação a produtos. Cada país tem as suas regras. O Brasil tem a sua regulação através do Ministério da Agricultura. Doutor Rodrigo, para a gente finalizar, no que se refere à legislação que regulamenta os orgânicos, a nossa lei é avançada? É uma lei avançada. Ela traz uma linha de corte, né, regulamentação para a agricultura familiar, porque ficaria muito caro para um produtor gastar 5, 10 mil reais por mês para pagar uma empresa certificadora para conferir. Então, o Brasil tem uma legislação e nós precisamos aprimorar aí a questão da fiscalização. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui, esclarecendo sobre esse tema mais uma vez. Obrigado. Obrigada, boa tarde.